Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente veio aqui para falar de um assunto que é muito importante e que desde aí do final do mês de agosto, foi iniciada, que é a vacinação contra a Covid-19 aí para os adolescentes e jovens. Então, a partir dos 12 anos de idade, a galerinha já pode se vacinar e aí a gente já pode tentar ir retomando as atividades e tentar voltar ao normal. Mas é importante a gente falar um pouco sobre a importância das vacinas, porque tem muita gente agora que acha que é um tabu essa questão de vacinar, que não pode vacinar porque a vacina mata, porque a vacina é isso, a vacina é aquilo. Então a gente precisa entender aí o histórico das vacinas. Há muitos anos aí, quando foram criadas as vacinas, elas foram criadas para que as pessoas pudessem se imunizar, então cuidar de si mesmas, se proteger e também proteger outras pessoas. A vacinação foi tão importante desde séculos que ela vem sendo executada, que graças à vacinação em massa das nossas crianças, conseguimos aumentar em poucos anos a nossa expectativa de vida. É quase um recorde mundial no tempo curto que a gente aumentou a expectativa de vida do brasileiro. O brasileiro, a criança, o brasileiro sendo vacinado na infância, ganhou o direito de viver, porque deixou de morrer de doenças que a gente pode não lembrar, eu lembro, mas muita gente pode não lembrar, matava muito no nosso país e ainda mata muito no mundo. Então, há muitos anos aí que tem algumas doenças que já foram erradicadas. A gente tem o sarampo, tem a rubéola, a poliomielite. Porém, o que a gente consegue perceber? São doenças que há muito tempo não se falavam, só que estão novamente ressurgindo. Elas estão virando assunto, mas tem a vacina para que a gente possa tomar, se imunizar, assim como a vacina da gripe também, Então a gente tem que ter esse cuidado. E essa é a importância da vacina, para que a gente consiga nos proteger, proteger as pessoas que estão próximas da gente e fazer com que o vírus pare de circular por aí. Então a gente consegue minimizar os danos que esse vírus pode causar. Então a gente precisa entender que quem se vacina protege tanto a si quanto as pessoas que estão próximas de você e ajuda principalmente a diminuir a circulação desse vírus. Então, como a gente pode perceber agora com a questão da vacinação avançada aí contra a Covid-19, que quanto mais pessoas estão sendo vacinadas, a gente pode perceber que volta aí os horários de estabelecimentos, de comércio, tudo começa a ter um pouco mais aí de abrangência, Então tem uma folga, eu tenho que ter as preocupações, claro, mas eu consigo ter aí uma certa tranquilidade para conseguir também frequentar esses lugares. Uma coisa que é importante a gente falar é que as vacinas, elas são feitas através do próprio vírus da doença. Então esse vírus, ele ou é enfraquecido ou ele é morto, e aí eles conseguem fazer com que quando o nosso corpo receba essa proporção de vírus, que já está enfraquecido ou morta, que o nosso corpo consiga combater essa doença caso a gente seja infectado. A vacina da Pfizer é feita com uma tecnologia de RNA mensageiro, ou seja, ela é feita basicamente de um fragmento do material genético do coronavírus que é responsável por codificar uma única proteína do vírus. Assim, quando a vacina é injetada, ela vai estimular o sistema imune a produzir uma resposta contra esse fragmento do vírus. No fim das contas, a resposta vai ser responsável pela eficácia da vacina, combatendo o vírus quando você tiver contato com ele no futuro. Inclusive, se a gente for parar para pensar nas vacinas, apesar de ter sido muito rápido as vacinas para a Covid-19, tem toda uma avaliação que é feita. Eles não simplesmente falam assim, olha, acho que essa vacina vai funcionar. Outra questão que deixa as pessoas temerosas é a segurança das vacinas contra a Covid-19. Muita gente pensa que elas podem causar algum tipo de efeito colateral ou dano à saúde no curto ou longo prazo. As vacinas desenvolvidas para o novo coronavírus passaram por testes rigorosos. Os estudos foram feitos em várias fases para garantir que elas são mesmo seguras e eficazes. Depois de estudos em laboratórios com animais, as vacinas são testadas nas fases 1 e 2 em um grupo de pessoas e o objetivo principal é verificar a segurança, ou seja, se a vacina não causa nenhum mal e quais efeitos colaterais ela pode provocar. Apenas depois de garantida a segurança, começa a fase 3, onde a eficácia é testada em milhares de voluntários.
Então tem os órgãos que são regularizadores para dizer se está aprovado ou não está aprovado. Aqui no Brasil a gente tem a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que nos dá todo esse suporte, todo esse respaldo para que a gente possa aí ter confiança no que a gente está recebendo. Independente de ser a vacina da China, a vacina da Fiocruz, não importa. Todas as vacinas que chegaram até a gente, elas foram sim testadas, tiveram pessoas que fizeram aí os testes, né? Então, são pessoas que são voluntárias, algumas recebem a própria vacina, outras recebem um placebo, que é como se eu não estivesse dando nenhum medicamento para aquela pessoa, mas eu estou dizendo que eu estou oferecendo esse medicamento, para que a gente consiga ter essas percepções aí de reações do corpo, da pessoa que recebeu e da pessoa que não recebeu o vírus aí enfraquecido ou inativado. E, inclusive, assim, infelizmente, assim como os outros medicamentos que a gente acaba tendo acesso aí quando indicado pelo médico, receitado pelo médico, pode ser sim que as vacinas tenham algum efeito colateral, né? Porém, o que a gente tem que pensar? Os efeitos colaterais, eles são mínimos, perto do que eu poderia ter aí como reação se eu fosse realmente infectado. Qualquer efeito adverso relatado em todos os testes ainda são muito mais seguros do que o risco de contrair a Covid-19, que no Brasil tem uma taxa de letalidade de 2,4%, causa sintomas graves e, com alguma frequência, até sequelas que podem durar muito tempo. Por isso, se vacinar é de longe mais seguro do que não se vacinar. Outra coisa que é importante a gente falar também é porque algumas pessoas acreditam que, como o vírus que tem dentro da vacina é inativado, é enfraquecido, então quer dizer que se eu for contaminado com o vírus de verdade, sem ter tomado a vacina, eu estarei imune, porque o meu corpo vai conseguir combater esse vírus. Porém, como a gente já viu aí que atualmente tem caído o número de internações por conta da vacinação, infelizmente várias pessoas aí vieram a óbito, né? O Brasil atingiu aí números inimagináveis, que a gente fica surpreso de ver a quantidade de pessoas que, infelizmente, por conta de não ter a vacina, acabaram não resistindo. E também, galera, o fato de eu ter me vacinado não quer dizer que eu estou imune à Covid-19, né? Eu posso sim pegar a Covid-19. Na grande maioria dos casos aí, eu vou ter alguns sintomas leves, porém também tem aquelas pessoas que podem se agravar, que precisam de atendimento médico, porque infelizmente, devido às comorbidades, a algumas situações que as pessoas têm, ao nosso cotidiano, à nossa rotina, tudo isso influencia para que o meu quadro ele se agrave com determinadas doenças ou não, tá? E outra coisa também, quem pegou Covid-19 não está imune de Covid, pode sim pegar. Geralmente, a partir dos estudos que têm aí sido realizados, as pessoas que pegaram Covid, elas ficam num período de aproximadamente 2 meses imune, porque o nosso corpo está produzindo anticorpos contra a Covid. Porém, a partir desses 2 meses, depois de 2 meses, acabou. Eu estou propício a novamente ser reinfectado. Então, eu tenho que tomar os cuidados. Por isso que a gente sempre orienta, mesmo depois de vacinado, mesmo se eu já tive Covid, é importante que eu utilize a máscara, que eu lave as mãos, que eu passe álcool em gel, para que a gente tenha aí esses cuidados também. Até porque, se a gente for parar para pensar, aqui no nosso espaço mesmo, os educadores todos já foram imunizados, os jovens estão se imunizando, porém a gente também atende o público mais novo. Então as nossas crianças ainda não tem uma vacina que seja específica para elas. Então a gente não sabe se ainda vai surgir essa vacina que atinja todos os públicos, inclusive elas, né? Então a gente precisa ter esse cuidado, manter a proteção para que a gente consiga minimizar a circulação desse vírus. Outra coisa, pessoal, que a gente tem que se atentar, a maioria dos estados agora, eles estão exigindo um passaporte da vacina. Esse passaporte seria o nosso cartãozinho de vacinação com as 2 doses aplicadas, e eu vou ter que apresentar esse cartãozinho onde eu for, estabelecimentos que eu for. Então, para viagens aqui do Brasil para outros países,
já é exigido que a gente tenha assim tomado pelo menos a primeira dose. Do mesmo jeito que estão exigindo lá, dentro do Brasil também vão começar essas exigências. E, inclusive, algo que é muito importante, geralmente quando a gente vai a algum lugar, quando a gente é jovem, que vai fazer a matrícula do CJ, ou quando a gente já é adulto, que vai pro trabalho, vai procurar um emprego que a gente consegue, eles exigem que a gente mostre a nossa carteirinha de vacinação. Então, provavelmente, quem não tiver sido imunizado com a vacina contra a Covid-19 também não vai conseguir aí entrar em processo seletivo de empresa, entrar em determinados cursos, em determinados estabelecimentos. Então, também é algo que vai ter um prejuízo lá na frente. Então, a gente precisa se atentar a isso. Pessoal, enfim... Então, vale lembrar aí que é importante sim a gente se vacinar. A gente tem que tomar cuidado com as outras pessoas e com a gente. A gente tem que manter aí as proteções, a higienização, o uso de máscara, tentar evitar aí o contato, né? Manter esse distanciamento social. Então, jovens e adolescentes, vocês já podem sim se imunizar aí, se vacinar contra a Covid-19. Então, vamos lá, vamos nos cuidar. É uma proteção a mais que a gente tem, diante de todos os cuidados que a gente já vinha tomando. Então, não percam tempo. E uma coisa que é muito importante, defendam o SUS. O SUS, ele sempre está ali à frente, disponibilizando vacinas gratuitas, porque se nós fôssemos pagar pelas vacinas todas que a gente recebe, inclusive pela de Covid, a gente teria que desembolsar uma grana muito grande, né? Então vamos aproveitar que a gente tem essa possibilidade, diante dos nossos impostos aí, a gente tem o Sistema Único de Saúde, então vamos utilizá-lo para que a gente possa cobrar e defender a sua existência, certo? Então vamos lá, vacina sim, tamo junto e até a próxima!